Estamos começando mais um 3S Talks, o podcast do grupo 3S Corp. E nesse podcast nós falamos de comércio exterior, nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de novos negócios, sempre com convidados muito especiais. E hoje eu tenho o orgulho de receber um dos grandes expoentes da tecnologia no mundo do comércio exterior, Josiano Mota. Muitíssimo obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Certamente nós temos um papo muito legal para falar em termos de tecnologia, empreendedorismo, carreira. Nós nos encontramos, eu acho que umas 3 ou 4 vezes durante o ano, mas é sempre uma conversa muito boa, sempre um nível muito profundo, né, do nosso papo. Então quero te agradecer muito a tua presença aqui no nosso podcast. Lucas, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Nós ficamos lisonjeados de ser convidados por vocês. Nós que estamos aí já há 7 anos no mercado de comércio exterior, logística, né, criando tecnologias para isso. É um prazer sempre poder falar e, quem sabe, incentivar outras pessoas aí a criarem soluções, tecnologias de um mercado que a gente sabe que é tão carente ainda, né, Lucas, de inovações, né? Então, para nós é um prazer sempre estar aqui com você. Obrigado. A minha ideia é falar um pouco sobre tendências, um pouco sobre perspectiva, um pouco daquilo que tu trouxeste enquanto, de certa forma, disrupção para o mercado do mundo do comércio internacional. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre o teu background, como é que tu conseguiste esguinar dentro de uma área do agenciamento internacional de cargas e vindo para o contexto do comércio exterior apresentar uma plataforma, uma ferramenta que, como falei, um tanto quanto disruptiva e que num primeiro estágio muito possivelmente tu tivesse que contornar tantas objeções para apresentar a ferramenta da Ship-to-Ship para o mercado do comércio internacional. Então conta um pouquinho sobre, num primeiro estágio, sobre carreira realmente e aquilo que foi o gatilho para mudar o teu status como um profissional do agenciamento para um empreendedor no mundo da tecnologia. Perfeito, Lucas. Então, assim, eu sou formado em comércio exterior, né? E eu já trabalhei com armador, trabalhei com agência marítima, trabalhei com agente de carga, né? E nesse agente de carga eu iniciei uma pós-graduação, e onde a gente tinha um trabalho de conclusão de curso. E eu comecei a notar que havia muito essas questões de cotações, né? Era uma coisa muito manual, uma coisa muito assim... e-mail, WhatsApp, ligação. Daí eu falava, gente, como planilha de Excel. Planilha de Excel. Eu falei assim, como é que isso é organizado, né? E eu sempre prezei muito por organização na minha empresa que eu trabalhava. Eu falava assim, cara, isso aqui é uma bagunça. Isso aqui não existe ninguém que está fazendo nada parecido. E eu comecei a olhar fora do Brasil, né? Eu vi uma empresa da Itália que fazia algo similar, eu vi uma empresa dos Estados Unidos, e tinha um programa na época que era a Guerra de Containers. Os caras brigavam pro leilão, né, e tudo mais. Eu falei, gente... Isso aonde? Isso nos Estados Unidos, aparecia num programa de TV na Discovery, acredito. E eu falei assim, gente, olha, né, isso aqui, como é que eu posso colocar isso aqui no Brasil de uma forma que seja diferente, claro, mas não fazendo literalmente um leilão, né, mas dando possibilidade. Eu, como agente de carga, eu via que, cara, eu ficava muito no escuro. Eu não sabia o que aplicar para o meu cliente. Então, assim, vou fazer uma cotação para o meu cliente. Mas o que esse cliente está recebendo do mercado? Eu tinha uma ideia, mas não sabia exatamente o próximo do exato, né? Eu falo, gente, isso aqui é muito escuro, a gente precisa ter mais transparência nesse negócio. E aí eu comecei a criar como uma espécie de um TCC, onde eu coloquei lá todos os processos, como é que podia fazer aquele negócio rodar, como é que seria a melhor maneira para levar isso para o mercado, até que chegou o momento que eu falei, cara, isso aqui dá para fazer uma startup. Na época, 2016, quando eu comecei a bolar esse negócio para valer, né? Que de 2014 a 2016 foi só ideia. 2016 eu comecei a colocar no papel. Tu era um profissional que atuava no operacional, no dia a dia de um agente de cargas, já objetivando alguma questão que pudesse ser aderente ao mercado do comércio exterior. Exatamente. E aí eu comecei a bolar aquele negócio. Em 2016 eu falei, bom, tem que entregar um trabalho de conclusão de curso aqui da pós-graduação. Eu vou colocar isso aqui para valer, para testar e tudo mais. E falava na prática. Eu falei com todo mundo lá da minha pós, né? Eu falava com o professor, falava com os alunos, meus amigos, todo mundo. Eu jogava aquela ideia. E aí vinham 10, falavam que era, puta, isso aqui vai acabar com o mercado. E 10 falavam, cara, uma baita ideia, pode ser que dê certo. Então, eu comecei e falei, cara, se tem metade do pessoal falando que pode dar certo, eu vou confiar nessa metade do pessoal aqui. E aí vinha professor e dava todas essas ideias, né? Já tinha esse
esse DNA do empreendedor dentro de ti, muito possivelmente. Isso, exatamente. Tava se formando. Tava se formando, né? Eu não tinha a mínima noção do que era uma Sim. startup até então. E aí eu comecei a assistir muitos vídeos dos principais, como eu posso dizer assim, principais empreendedores do Brasil, né? Na época, assistia lá o Abílio Diniz, esses caras que são referências no mercado, né? Criaram Sim. grandes empresas. E todos eles tinham algo em comum, que tinha um início. E aonde iniciou isso tudo, né? E eu falei, cara, tem que iniciar por aqui. Só que a gente está falando aí de uns caras que criaram grandes corporações, que não são startups, né? Não são aquela coisa de tecnologia que tem que ser rápido, crescer, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, cara, eu vou começar a entender onde é que eu me encaixo nisso aqui. E aí eu comecei a ver alguns eventos do Sebrae aqui na região. Uhum. E Sebrae sobre startup. Eu falei, cara, vou num evento desse. Um colega meu fez uma referência num evento em Joinville. A gente foi lá, conheci, eu falei, isso aqui é startup, entendi. Tu já tinha se desligado da Não, tu tava eu ali estava envolvido. ali, exatamente. Já projetando. Exatamente, mas eu sempre comuniquei, todo mundo trabalhava Claro. comigo. Eu falei, cara, tem essa ideia, se um dia der certo, eu vou sair daqui. Deixei bem claro para todo mundo. Sim. E aí eu comecei a entender o que era startup. Depois me comuniquei com a Univale, que tem um programa de startups lá dentro. E comecei, falei, cara, entendi, agora preciso de um sócio. Porque até então a gente pensa que precisa de investimento, né? Sim. Precisamos de dinheiro. Na verdade, não, tu precisa de alguém junto com você. Mas era uma espécie de incubadora ou... Incubadora. Tá bom. Exatamente. Só que eu peguei só insights com eles, né? Eu não cheguei a ser incubado lá dentro. Uhum. Por quê? Porque quando a gente criou a empresa, a startup em si, a gente deu o pontapé inicial em 2017, a gente falou assim, cara, qual é o primeiro passo, né? Vamos criar um MVP. O MVP é um produto que você vai validar com o mercado. Então, assim, não adianta você pegar e construir um mega produto, um negócio gigantesco, sem você validar se aquilo funciona ou não. Você vai devagarinho, você vai, cara, vamos testar aqui. Qual que é o meu mercado? Qual que é o produto que eu tenho que fazer? Então, você começa a testar hipóteses, e no começo a gente apanha bastante, né? Principalmente, como você falou, Lucas, foi uma disrupção de mercado. Sim. Não havia nada similar. Por incrível que pareça, naquele mesmo período, a gente lançou isso em outubro de 2017. No mesmo mês, apareceram outras 4 startups com a mesma ideia. Entendi. E foi muito engraçado, assim, porque falou, gente, nunca apareceu nada. De repente apareceram 4, né? Inclusive, 3 eram em Itajaí, nós e mais 2, e uma de Minas Gerais. Hoje estamos no mercado, nós e essa de Minas Gerais, e essas 2 de Itajaí não existem mais. Mas por um acaso ou Por um porque acaso. observaram algum resultado da Chip to Chip já naquele Não. momento? Acaso mesmo. Nós não nos conhecíamos, foi realmente por um acaso, assim. A gente Tá. não sabia quem era quem, a gente foi num evento um dia e se encontramos 3 lá. Tava lá as 3 startups, né? E aí falamos, cara, bom e ruim ao mesmo tempo, né? Bom porque você acaba alcançando mais clientes, digamos, mais pessoas sabendo daquela nova tecnologia. Ruim porque tem mais concorrência, né? E ruim porque algum deles pode se queimar e queima as 3 junto, né? Mas acabando que nós se destacamos naquele mercado, nós começamos a fazer negócios, entramos em alguns programas de inovação. Aqui no estado tem hoje se chama Centelha, se eu não me engano, no programa, que é o programa de auxílio do governo. Tem um programa chamado Startup SC, que é como se fosse um MBA de startups aqui do estado, que a gente aprende muita coisa. Em seguida, a gente começou a se cadastrar em programas de aceleração. E aí nós tínhamos 2 aceleradoras brasileiras que são muito fortes, né? Uma em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul. Nós fomos primeiros nessa do Rio Grande do Sul, onde a gente passou lá numa fase quartas de final, semifinal e final. E nessa final era uma plenária com 200 pessoas, 200 empresários, possíveis investidores. Tu fica numa plenária, tu tem uma bancada avaliadora. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Eu nunca participei de nenhum Exatamente, processo como esse, né? Isso aí. É muito voltado para a área de startups, né? O mundo que tu circulas. E o meu talvez seja um pouco mais tradicional, ou muito mais tradicional. Então eu nunca tive essa experiência. Tu fica, é uma rodada, o teu pitch é de quanto tempo? Foi assim, a gente passou em várias fases, né? Então, primeiras fases online, a semifinal foi presencial e a final foi presencial também. Só que imagina, você é uma startup iniciando, você tem um custo ainda, a remuneração da empresa muito baixa, né? Claro. Então, tudo do nosso bolso. E aí a gente foi até Porto Alegre de novo, fizemos a final. Só que na final eu pensei assim, vai ser numa plenária, como foi a semifinal, de umas 30 pessoas, e a gente apresenta e os caras vão dizer lá se querem ou não querem investir. Sim. Né? Como se fossem, são anjos, né? Uhum. Investidores anjos. E aí, nessa plenária tinha 200 pessoas. E aí eu nunca apanhei tanto na minha vida, né?
Porque tá iniciando um negócio, 2018, tá no início de uma ideia. Tu já tinha um planejamento estratégico, Já tinha uma- sei lá, isso, e isso dentro de um primeiro estágio, tu precisa apresentar, logicamente. Sim, exatamente. Tá Precisa bom. todo o processo ali, Não, faz um forecast, pitch bonitinho, né? Tá. Todo o processo ali dentro. E aí, cara, foi uma surra total, né? A gente apanhou um monte, eram 10 startups que apresentavam, 7 recebiam investimento. Nós ficamos em 8º. Putz. Aí eu falei assim, cara, esse negócio não vai dar certo. E aí, voltando de lá pra cá, comecei a pensar. Eu falei, cara, Mas tu tava na final já. já era final. A final tinha várias empresas que estavam ali Isso. se posicionando. Tá bem? Então, pô, chegando na final já era um grande avanço, já era uma grande vitória. Sim, pra quem nunca tinha participado de nada disso, pois né? então. Já estava Mas muito tu, bem. mesmo naquele momento, você questionou. Sim, e aí, na hora eu pensei, eu falei, cara, apanhei um monte, né? Foi uma surra, porque os caras pediam um monte de coisa e a gente, pô, nem sei o que é isso aqui que o cara tá falando. Sim. Né? Termos, E siglas. coisas, e, cara, daqui a 4 anos, eu falei, cara, tô passando esse ano aqui pro próximo, no máximo Sim. 2 anos tu pensa em startup, né? Porque Sim. tu vai mudando muito rápido. E aí, voltando de Porto Alegre pra cá, eu falei assim, cara, esse negócio não sei não, bicho, eu acho que não vai dar certo, porque os caras têm razão no que eles estavam falando. Só que ao mesmo tempo, você como empreendedor, você tem aquela questão de tipo, cara, eu sou mais teimoso do que falo, né? Uhum. Falei, vou pensar diferente, isso aqui vai servir como um estilingue para me potencializar para frente. Se eu cheguei na final de um negócio que eu nunca tinha participado, nunca tinha, né, nem pensado em estar aqui, Justo. vamos embora, beleza, vamos continuar. E nisso, cara, eu cheguei aqui e eu abri o LinkedIn e tinha uma postagem da maior aceleradora da América Latina, que era de São Paulo. Eu falei, pô, não passei nem nessa aqui do Rio Grande do Sul, né, que ela é grande também, mas não é a maior, né? Que dirá de São Paulo. Quem dirá de São Paulo, que a competitividade deve ser muito maior, né? Sim. Mas como a gente é teimoso, a gente fala assim, cara... E corajoso. Eu falei assim, onde é que, né? Como é que faz pra cadastrar esse negócio? E por acaso tinha um cara de lá que estaria em Floripa na semana seguinte. Ele falou assim, pessoal, vou estar em Floripa dia tal, quem quer agendar comigo para apresentar sua startup, vem aqui. Pô, eu marquei com ele e falei, cara, quero apresentar. No polo de tecnologia de Floripa lá. Exatamente. Né? E coisa que eles nunca tiveram aqui. Sim. Eu falei, eu quero participar. Vamos lá. E aí a gente foi, conversou com ele. Cara, conversamos assim, meia horinha. Ele, gostei do teu negócio. Semana que vem eu te dou a resposta para você ir pra final em São Paulo. Falei, mas assim, tão fácil? Passei por um negócio agora que demorou meses. Ele falou, não, nosso negócio é mais rápido. Falei, bom, tá bom. Deu uma semana, ele falou, ó, você passou. Também um anjo investidor. Eles são uma aceleradora. Tá, ok. E aí, falou, você passou. Eu falei, tá, mas o que faz agora? Eu nunca cheguei nessa parte. Não seria a partir de agora. O que faz? Ele falou assim, não, agora você vem pra final aqui, você vai apresentar pro nosso board, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, bom, beleza, vamos lá. E aí a gente chegou em São Paulo, pra ter uma ideia, né, cara, como eu te falei, a gente tinha um recurso muito curto. Uhum. Pra ir, a passagem tava barata. Pra voltar, tava 5 vezes mais. Cara. Eu falei, cara, eu vou de avião, acaba lá, eu pego o ônibus e venho. Sim. Se dane, empreendedor, cara, não pode, né, perder a oportunidade. Justo. E aí a gente chegou lá, tava os caras, os chefões da empresa e tudo, lá da aceleradora. A gente apresentou, os caras fizeram perguntas não tão duras quanto lá no Rio Grande do Sul, mas perguntas também voltadas. E aí, como eu apanhei lá, Uhum. eu Tu já aprendi. tava calejado, já tava Falei, preparado. eu já sei que isso aqui é o que é, né? Aham. E aí falei com eles e tudo mais, ele, beleza, até semana que vem te dou uma resposta. Saí de lá, falei, cara, eu vi algumas startups apresentando, pô, e eram baitas ideias. Eu falei, pá, bicho, não vai dar, acho que os caras vão pegar essas daqui, porque estão mais maduras, né? Tinha startup lá que tava quase 4 anos já, faturando 500 mil por mês. Eu falei, pô, esses caras vão passar, A né? gente coloca outras empresas no pedestal, a gente já começa não. a perder o jogo antes. São melhor que a gente, melhor que a Aham. gente, né? Sim. E aí nisso, cara, na outra semana um cara me ligou, falou, vocês passaram para nossa fase de aceleração. E a aceleração, se eu não me engano, era 150 mil reais. Eu falei, pô, que legal, né? De novo, nós empreendedores... Aí tu bota esse dinheiro no caixa e tu executa da forma com que tu quiser ou como é que funciona isso também? Então, nós achávamos que nós tínhamos passado, passou, né? Entendi. Tu vai lá, pega o dinheiro e começa. Ah. Aí nós fomos para o primeiro dia, que é o day one deles, e chegamos lá, bate animado, pô, vai entrar dinheiro no caixa, não sei o quê, já Tu tá voltou fazendo de plano. ônibus, conversou com o teu sócio. Isso. Era um sócio investidor? Era um sócio que Não. entrava com capacidade intelectual de tecnologia? Como é que é? Tecnologia. É isso aí. Exatamente. Isso. Tá. E nós tínhamos um investidor que era de capital mesmo, né? Ok. Mas bem pequeno. E aí, cara,
A gente começou a conversar com eles e tal. E nesse Day One a gente falou assim, cara, eles estão falando de uma pré-aceleração. O que de acha é isso? Porque para nós a gente já tinha passado. Né? Passamos a final, passou. Isso. E aí a gente descobriu nesse dia, a gente já tinha feito planos com dinheiro, mas não tipo planos pessoais, mas não, planos lógico, da empresa. lógico. Ó, contrata um dev mais, contrata um CS, não sei o que, tu já faz, né? Todas as ideias ali, um comercial para ajudar. E aí a gente descobriu que, na verdade, a gente estava numa pré-aceleração, ou seja, nós iríamos validar ainda aquilo por 3 meses para depois a gente realmente receber aquele dinheiro. Eu falei, cara, como é que a gente vai ver? Tu já tinha cliente nesse período ou não? Bem pequenos, bem poucos, assim. Tá. Aí Então tu já estava testando o modelo. Sim, já estava testando o modelo. E aí eu falei, cara, nós temos que agora aqui... Como é que a gente se vira esses próximos 3 meses? Porque a aceleração seria em Curitiba. E a gente teria que ir sempre lá, né? De se deslocar, comida, tudo. E a gente tava com o dinheiro já curtinho, né? Aí foi tu e teu sócio lá pra São Paulo. Exatamente. Daí a gente falou, cara, ficamos pensando, ficamos tristes, né? Porque, pô, pensamos que já tinha passado e tal. E nisso a gente falou com o nosso investidor naquela época. E ele, não, porque esse negócio não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Daí a gente falou, ó, cara, é o seguinte, se tu acha que não vai dar certo, eu consigo alguém que compra a tua parte. Tá tudo certo, tá tudo bem. E ele falou, tá bom, então vendo minha parte, pelo dobro do que eu investi. Falei, beleza. Em meia hora, tava lá a proposta pra ele, trocamos de sócio, saiu de um sócio, veio uma sócia, pagou a parte dele e botou um dinheiro na empresa, que era o dinheiro que a gente precisava para conseguir chegar nesse outro estágio. Então a gente deu aquela, opa, entrou um dinheiro aqui, temos uma sócia nova que ajudou a gente pra caramba no CS, poxa, ajudou a gente um bom tempo. Ela estava no negócio também ou ela era só uma sócia investidora? E ela estava vindo morar pra cá. E aí ela queria entrar no negócio e a gente, ela queria trabalhar no dia a dia da companhia. Exatamente. Tá bom? A gente falou, cara, casou as coisas aqui, entrou. E aí a gente conseguiu passar por esses 3 meses. Nesses 3 meses eram 10 startups, que viraram 8, que viraram 7, que viraram 6, 5 e na final eram 3. E dessas 3, eu falei assim, cara, uma delas, certeza que já tá dentro, porque os caras são muito bons. Depois eu te falo o nome deles. Tá. Eles são muito bons. E o segundo nós vamos disputar aqui, mas também são bons como a gente. Eu falei assim, cara, não tem como encaixar as 3. Ele falou, não, são só 2 que vão passar. Falei, mas o pitch, ele é tão importante quanto a plataforma, ou seja, tu conseguir vender o produto lá para eles é tão importante quanto a tua capacidade de comunicação, de arguição, de contorno de objeção, eles isso não também compram, ou não? Tu tem que ser um cara de palco para fazer isso aí ou não? Não. Pode. Pode ser uma exposição bem baixa, pode ter uma exposição bem baixa, mas eles identificando a capacidade ou, enfim, o potencial do produto ou da tecnologia, enfim, eles realmente vão fazer um investimento. Eles investem nas pessoas que estão à frente do negócio. O negócio, ele é, digamos assim, 40%. Porque assim, tem negócios maravilhosos que já foram criados e que na execução deu certo. Então eles olham o empreendedor. Execução. Quem é a equipe que está junto aqui com você? Ah, é você e você. Beleza, eles fazem um checklist total da tua vida. Você já empreendeu? Eles adoram, por exemplo, pessoas que tiveram uma empresa e faliram. Sim. Adoram, porque falam assim, cara, esse cara sabe se virar na vida quando der problema. Esse é um conceito americano, né? Exatamente. Então, assim, então eles olham muito isso. E aí, cara, a gente foi, chegou nesse dia da avaliação final, a gente apresentou o pitch, né, os resultados dos últimos meses. Cara, a gente fez todo um checklist. E aí eles falaram assim, em segundo lugar passou fulano. E aí era a startup que a gente estava competindo, nossa cabeça, né, diretamente. E em primeiro lugar a Chip to Chip. Aí eu falei, tá, e esses caras aqui? Cara, os caras são os melhores. Mas nosso mercado, não sei o quê. Hoje os caras foram vendidos por mais de 100 milhões. Esses que não passaram. Tá bom. E eles até agradecem que, tipo assim, cara, depois de conseguir outra coisa, e hoje eles são gigantes. E a gente falou assim, cara, passamos. E agora o que a gente faz? Qual é o próximo passo? Vamos uma aceleração em Florianópolis e tal, vai ter uma equipe lá, não sei o quê. E aí a gente começou a acelerar com eles em Florianópolis. E, cara, foi maravilhoso, assim. Mas a sede se mantinha em Itajaí. Exatamente. Só que eles tinham uma sede daí em Florianópolis. Então eles tinham uma sede em São Paulo, uma em Goiânia e uma em Floripa. Em Floripa eles tinham aí, fizeram outros aportes depois e tal. Chegou a ter 10 startups lá, mais ou menos. E a gente era uma delas que estava sempre ali com eles. E, cara, assim, foi uma escola, eu sempre falo, é um MBA avançado, assim. Tá, mas aí esses caras, tu pega a grana, bota o dinheiro no caixa. Isso. E aí vai fazendo gestão desse recurso. Exatamente. Prestando contas mensal Isso, presta contas mensal, sempre. Crescimento, CAC, LTV, tu posta todos os dados básicos de uma startup e eles vão analisando mês a mês, te dando, eles não chegam para ti assim, tem que vender mais. Eles falam assim, cara, vamos entender o que está acontecendo. No sentido do quê?
será que o produto está alinhado com o mercado? Será que a nossa expectativa não está muito avançada nesse sentido? Será que a gente tem que mudar alguma coisa? E nesse meio tempo que a gente estava com eles ali, a gente passou por uma, eu falei, né, com o Startup SC, e tem um mentor lá muito alto. Tu migrou totalmente do ambiente de operação, de cotação, de comércio, de frete internacional, para a área de tecnologia, startup, aceleração, investidor anjo. Exatamente, é um negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Migrou rápido. Só que eu sempre gostei de vender. Então eu falei, cara, vender eu sei vender. Né? Então eu já tinha alguma coisa eu ia fazer com isso, né? Essa venda. E nisso que a gente passou, a gente estava nessa chama de MBA, Startup SC, em Joinville, e teve um mentor que a gente tem uma conversa com ele em todo o programa. Ele faz uma mentoria de um dia inteiro, e depois ele avalia cada startup e tá lá. E aí quando a gente falou com ele, e o pessoal falava assim, ó, não sai chorando de lá, porque o cara vai te dar porrada até dizer chega, né? Sim. E aí não deu outra, né? Ele chegou lá, ele falou assim, cara, o que tu quer fazer da tua vida? Bem? Eu falei, não, acho que eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele falou, ó, se tu for por esse lado aqui, tu vai precisar de um mínimo 10 a 20 milhões de investimento, papapá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E detalhe, no teu negócio aqui não vai dar certo, vai gastar dinheiro à toa. Isso aqui vai ser uma cagada. Agora, desculpa te interromper, mas esses caras, eles conhecem... Eles conheciam de fato de comércio internacional? Eles conhecem de negócio. Eles conhecem de negócio, ok. Mas e quando um cara te diz um negócio desses, tu dá credibilidade pra ele, apesar de ele entender de negócios e tal, mas não profundamente do teu macroambiente, né? Do teu segmento de negócios. Como é que foi essa... só fazendo um parênteses. Claro, aqui. Imagina o seguinte, imagina teres um avô Tá. que já passou por todos os problemas da vida e ele te dá um conselho. Você normalmente vai aderir ao conselho dele. Então são pessoas, não que ele seja mais velho. Sim, ele é um cara um pouco mais velho que a gente. Só que, cara, ele já criou empresas. Não é aquele tipo de pessoa que vai pro palco, mas nunca criou um negócio, nunca bateu no dia a dia e apanhou. Né? Sim. É aquele cara que só, tipo, leu teoria ali e o cara aplica aquilo né? Como se fosse o discurso bonitinho. Entendi. Ele não tem isso, cara. Então a gente dava credibilidade total pra esses caras. Tá. E aí o que ele falou nos provocou no primeiro momento. A gente falou assim, cara, nada a ver o que esse cara tá falando. Pois é. E aí chegou no segundo momento, eu falei, cara, quem sou eu pra dizer não? Ou se esse cara tá falando isso, pode ter sentido. Vamos mudar a estratégia. Tá. Vamos fazer diferente. E, cara, levou 6 meses. Tu tava crescendo carteira. Então, ou criou em algum momento algum hiato, assim, bom, agora eu não cresço mais, ou... não era isso. Foi tudo muito rápido, né? O modelo era um marketplace. Tá. E era isso que ele bateu. Ele falou assim, cara, marketplace funciona para outras coisas. Isso aqui é uma coisa muito de confiança. O frete é uma coisa de muito confiança ainda no Brasil e vai ser por um bom tempo. E talvez nunca mude. Não só no Brasil, como no mundo. Então, eu acredito que isso aqui vai ser uma coisa que você vai ficar batendo, não vai crescer. Faz de uma forma SaaS, por exemplo. Faz de uma forma que você ganha um transacional, talvez. Faz de uma outra coisa. E aí a gente falou, cara, faz sentido. Faz sentido a gente olhar esse mercado. E a gente mudou, levou 6 meses pra gente fazer uma venda. Uma venda, tipo assim, de um cliente que paga mensal. E esse cliente é o primeiro cliente, tá até hoje com a gente. Legal. Então assim, a gente falou, cara, tá aqui. LTV é incrível. Começamos a... Deu certo realmente o cara tá falando. Vamos aumentar isso aqui. E a gente veio testando. E a gente sempre testa coisas. Sim. Esse mercado, tenta aqui. A cultura do teste. Testa rápido, growth. Erra, né? Então a gente entendeu no meio do caminho que o nosso mercado de Comex, né? Ele ainda estava um pouco cru para as novidades. Sim. Ou algo que hoje, digamos assim, não está tão... O pessoal já está mais acostumado a ter inovação. Nós estamos falando hoje de inteligência artificial em comércio exterior. Sim. Que acabou de surgir nas outras áreas, né? Antigamente a gente falava de uma plataforma nova de alguma coisa, levava anos para chegar no Comex. Sim. Né? Então agora está muito mais próximo isso. Então a gente começou a falar, cara, é aqui o caminho, vamos lá. E a gente veio batalhando. E esse cara, ele enquanto profissional, ele estava dentro do negócio da Ship to Ship com qual periodicidade? Vocês tinham reuniões mensais, bimestrais, ou apresentavam os indicadores e ele olhava aquela planilha, aqueles indicadores, os principais KPIs e te dava feedback a respeito disso? Como é que funcionava isso? Mensal. Uma vez por mês a gente prestava resultados para ele, a gente chama de comitê de resultados. Então a gente mostra o resultado, tá aqui crescimento, não sei o quê, todos os detalhes mostrava para ele.
E aí ele entendia, tipo assim, cara, eu acho que teu CAC tá muito alto. O que a gente tem que fazer para baixar o CAC? Faz aquilo. Então, todos esses indicadores serviam para ele entender. Porque a ideia deles sempre é preparar para a próxima rodada. Uhum. Então, a gente fez uma rodada que a gente chama de aceleração. E falou assim, cara, precisamos fazer uma rodada pré-seed. Que é uma antes do seed, que é uma antes do Series A, né? Do Series A, aham. E aí a gente falou, cara, beleza, vamos preparar a empresa, fizemos tudo mais. E aí, assim, para dar visibilidade, a gente participa de muita competição e coisa arada, essas coisas, né, que eu digo assim, para mim ter um troféu não vale de nada, né? O que vale é o negócio dar certo. Sim. Eu conheço empresas gigantescas hoje, que eram startups como a gente, e que não tem nenhum troféu, nenhum prêmio. Mas são gigantes, faturam milhões. E é isso para nós é mais interessante, né? Mas a gente participava para justamente, cara, a gente precisa estar mais exposto ao mercado. Para ter maior visibilidade, né? E aí a gente foi para chama de Inovativa, que é um programa bem legal do governo federal, acho que se eu não me engano, do Ministério da Economia, acredito que seja. Onde a gente apresenta startups e é dividido por setores. E a gente nunca gostou muito de participar, assim, de competições, onde a gente, por exemplo... eu compito com todas as áreas. Porque, cara, sempre vai ter áreas que se destacam mais. Por exemplo, projetos sociais se destacam mais. Pô, o que é mais legal de você ver, né? Um projeto social, para nós também é. Claro. Eu votaria no projeto social do que numa plataforma de logística, né? Sim, sim. Então, assim, nesse caso específico, eles criaram setores. Então, tem a logística, tem o social, tem não sei o quê. Eu falei, cara, legal, vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer. E a gente participou, foi bem legal, porque a gente começou numa sexta-feira e acabou numa segunda-feira de manhã. Então, cara, a gente chegou lá, sábado de noite, sexta de noite foi só uma conversa com as startups, sábado de manhã começou para valer. A gente estava com um mentor, que era de logística, e aí mostramos o pitch para ele e tudo mais, e nisso tinha um outro mentor do outro lado, que ele falou assim, meu mentorado não veio. Posso mentorar você também? Eu falei, 2 mentores, né? Apresentei o pitch para ele. Tá. Ele falou assim, cara, tu quer participar ou tu quer ganhar esse negócio? Quer ser exposto para os investidores te olharem aqui e investir em você? Eu falei, eu quero ganhar. Ele falou, então apaga isso. Cara, ele desfez meu pitch de um jeito. Ele falou assim, e até amanhã de manhã tem que entregar isso aqui pronto. Eu falei, cara, esse cara tá ficando louco. Mas se ele falou que eu vou ganhar, de novo, confio em pessoas que já passaram por tudo. Sim, pelo processo. Pelo processo. Chegamos em casa, estava com a minha esposa naquele dia, em São Paulo. Cara, a gente chegou, acho que era umas 6 da tarde, quando acabou o evento, a gente parou umas 4 da manhã. Revisando. Eu fazia os textos ali, como ele falou, e ela criava as imagens, me ajudava e tal. 4 da manhã a gente acabou. 6:30 da manhã a gente tava de pé de novo. Aí lá. Chegamos lá, apresentamos o primeiro... Aí foi já uma apresentação para alguns investidores, que deram só feedbacks. Uhum. E à tarde era, já para ir, cara... É a final. À tarde você apresenta para segunda-feira você já mostrar isso para ver quem ganhou lá na frente. E a gente apresentou de manhã, de tarde já tava, né, com olheira, porque a gente mal dormiu. Cara, já olharam ali e falaram, deram feedbacks, eu falei para ela, olha, acho que a gente foi bem, porque os caras... Quando o investidor não pergunta muita coisa, de duas uma, ou ele não se interessou por nada que você falou, Sim. ou ele entendeu muito bem o que você está falando. Né? E aí tu já fosse antecipando provavelmente uma série de objeções que viriam, de perguntas, já veio preparando isso tudo, então talvez também por isso. Exatamente. E aí, cara, a gente apresentou e ela falou assim, foi muito bem. Não gaguejou, o pessoal gaguejava, o pessoal se perdia nos slides, né? E a gente fez certinho, porque a gente treinou muito aquilo. Claro. Mesmo que era novo, né? Eu tinha eu tive um dia, mas eu treinei muito, falei, cara... Treinamento, preparação, tudo ali. E aí a gente falou, beleza, vamos tranquilo, que a gente, de duas uma, tem dois ganhadores, né? E o ganhador iria para uma, que a gente chama de Like a Boss, que é uma competição de startups dentro do Startup Summit, que tem em Floripa todo ano. E eu falei, eu quero participar desse negócio. Não vinha prêmio em dinheiro. Não. Vinha essa possibilidade de competir lá. Tá. E aí, lá, a gente só ganhava visibilidade, né? E aí, quando apresentou a parte de logística e não sei o quê, chip to chip, primeiro lugar. Peguei um troféuzinho, um negocinho. Cara, na hora, o meu celular começou a disparar. Por quê? Porque a gente estava já na rodada de investimento e nós tínhamos vários fundos ali conversando com a gente. E aí, cara, os caras começaram a me ligar. Luciano, queremos falar com você amanhã, não sei o quê. Eu falei, bom, o objetivo está feito, né? A gente trouxe as pessoas... Mas tu poderia receber recursos e investimentos de várias aceleradoras
Ou não? Tu pega Pode. Tu faz a captação de uma e aí tu dá retorno, o resultado para aquela companhia específica. Daí a gente faz o quê? A gente faz... a gente vai entendendo. Normalmente a gente pega 1 ou 2, 3 no máximo. A gente não pega muito, porque você tem muitos fundos para você ficar gerindo depois, né? Ficar gerenciando, prestar resultados, né? Uhum. Então a gente pegou ali do todos que apareceram, acho que tinham 4 ou 5 que a gente estava negociando. A gente escolheu 2, né? E aí a gente fez todo o processo de due diligence, todo o processo normal de uma startup, até assinar e receber o cheque. E aí no que a gente recebeu... Aí nisso, né? A gente já estava meio encaminhado o investimento, a gente foi para essa final lá em Floripa. E a final era o seguinte, os 2 primeiros colocados ganhavam um ingresso, uma passagem, hotel, tudo, para um evento que teria na China, em Macau. Uhum. Se não me engano, em Macau, e na China ia em Xangai, Ningbo e Macau depois. E a gente falou, cara, estamos aqui para isso, né? Não ganhava nada de dinheiro, tipo, financeiramente, mas ganhava essa possibilidade de conhecer um outro planeta, como a gente estava falando aqui no começo. É, né? justo. Tá, mas a empresa já estava rodando, já estava te trazendo recursos. Sim, tá. sim, já estava rodando, Ok. já estava já um pouquinho mais avançado. Isso quanto tempo depois da fundação? Isso foi 2 anos. Tá, isso já estava no 1 ano e meio, segundo 2 ano. anos. Tá, É, já 2 estava no anos. segundo ano da fundação. Isso. E aí nisso, a gente foi para essa competição. E nessa competição eu apresentei a primeira vez, aí passamos por uma semifinal, aí na semifinal a gente passou para a final. Na final eram 10 startups. E era uma praticamente cada estado, assim, né? Nós éramos a única do estado aqui a participar naquele momento. E aí, cara, a gente falou com o nosso comitê que avaliava, era tipo o cara da Visa, o cara não sei do que lá de São Paulo, tipo empresas gigantescas que tu fala assim, cara, tô na frente de um cara aqui que eu nunca imaginava estar. Pois é. E aí a gente apresentou e a mesma coisa. Os caras não entendiam muito bem de comércio, de logística. A tua linguagem também tem que ser muito adaptada, né? Pra Exatamente. quem não conhece E a gente usou muito o que esse cara lá de São Paulo falou. Ele falou assim, cara, tu tá falando para pessoas que não são da tua área. É muito difícil ter alguém especialista em Comex. Então ele falou assim, apresenta como se tu fosse mostrar isso aqui para uma criança de 10 anos de idade. Eu falei, mas cara, os caras vão achar que eu sou... Ele falou, apresenta porque eles vão entender. E é isso que tem que se fazer. Eles precisam entender o teu conceito básico de negócio. E depois, se eles quiserem aprofundar, eles vão te perguntar. Eu falei, beleza, a gente já fez desenho lá, tinha um carinha lá, esse é o João que faz não sei o quê. Então a gente fez todo um storytelling assim, voltado. E nisso a gente apresentou. Tinha alguém apoiando, marketing apoiando, alguma coisa assim? Ou não, Não, foi tu. Tem até hoje o vídeo no YouTube lá, Caio e Deus. Legal. E aí fizemos isso e tudo mais. E aí foi na hora da divulgação, né? O 7º colocado, o 6º, o 5º, o 4º. E tinham 2 que ganhavam essa passagem, esse negócio, né? Nós falamos, cara, ou a gente ficou em 9º e 10º, ou a gente ficou em 3º, 2º ou 1º. E aí, 3º colocado, chip to chip. Eu falei, cara, de novo isso, eu não acredito. Bateu na trave. Bateu na trave. E o 1º e 2º colocado, o 1º colocado realmente todo mundo sabia que ele ia ganhar, porque era um negócio muito legal. Mas o 2º a gente ficou meio assim, a gente falou, cara, isso aqui não é um negócio ainda, sabe? Tipo, era eu não lembro o que era, mas era alguma coisa de RH, mas não era ainda tanto que nem existe mais hoje. Daí a gente falou, cara, mas que estranho. Tá, beleza, né? A gente aceita, né? Os caras entendem. Beleza, a gente ganhou lá o 3º colocado, a gente continuou sendo visado, né? Nos trouxe marketing, nos trouxe essa visibilidade. E aí, na semana seguinte, ligou um cara pra mim. José, tudo bem? Eu sou o cara organizador do evento lá. Eu sou patrocinador do evento, dessa parte do Startup Summit, que é esse lá que é a boss. Cara, é o seguinte, eu não concordei com o resultado do negócio e eu resolvi pagar do meu bolso mais uma passagem e uma hospedagem na China pra vocês. Isso. Aí tu ficou tu lá e a boss Aí eu aqui. falei, não, tá brincando. Aí ele falou, não, sim. Por incrível que pareça, e aí a parte mais triste, né? Eu falei, eu vou desse negócio. Porra, bicho, vou conhecer a China. É lógico. Fui pegar meu passaporte. Meu passaporte tinha vencido há 15 dias. Puta, não acredito. Eu tinha feito passaporte, eu nunca tinha viajado. Eu tinha feito uma vez pra viajar, acabei não indo. E, cara, nem me liguei no passaporte. Porque essa questão dessa viagem, pra mim, isso não passava que eu ia chegar numa final, que eu ia ganhar. Sim. Entendeu? Tanto que quando eu ganhei, eu falei, ainda bem e tal, meu passaporte tá vencido, não vai ter pra fazer um novo. E aí, nisso, cara, o cara falou, passa os dados do passaporte válido, que o teu não dá. Aí passei do meu sócio na época que tava com a gente, que era o nosso diretor comercial. Daí ele foi. Mas mesmo assim, pra nós valeu muito, porque depois, né, todo esse conhecimento. E lá na China, o mesmo pitch daqui, a gente transcreveu ele pra inglês, ganhou o 3º lugar lá também.
A gente falou, cara, a gente é de bronze, não é possível, porque tudo de quem é terceiro lugar aqui. Sim. O primeiro lugar foi o mesmo que ganhou o primeiro lugar aqui, e o Uhum. segundo é uma empresa de Macau, e o terceiro foi a gente de novo. Então isso também nos proporcionou esse momento de, né, de tipo, olha, quem é chip to chip, como é que tá Sim, aqui. sim. E isso fez com que a gente também, de certa forma, né, democratizasse um pouco essa parte da tecnologia de cotação de fretes. Sim, né? é Porque isso verdade. é uma coisa que... O que a gente teve de ideia? Quando a gente lá atrás, em Porto Alegre, a gente perdeu, eu falei, cara, vai levar... Um dos investidores que nos deu uma porrada, ele falou assim, vai levar anos para você conseguir mudar esse mercado. E eu ia te perguntar, um dos nossos elementos, eu queria explorar tanta coisa contigo, José. Mas um dos principais pontos que eu vejo é que essa questão da disrupção na prática. Porque a chip-to-chip ela veio para o mercado justamente para servir com algo completamente diferente. Tu não tinha baliza. Não tinha mais. Não tinha alguém um benchmarking. Não tinha como olhar para o lado ou para trás, ou enfim, né, e se espelhar nisso. E ele teve que construir uma série de coisas do absoluto zero. Isso. Ok. O grande ponto é que empreender no mundo do comércio exterior com tecnologia, talvez ainda hoje, né, eu não estou falando de software, eu estou falando de uma nova metodologia, de uma nova plataforma, de uma coisa completamente diferente. É um tanto quanto difícil hoje, 2023, que dirá em 2016 quando começasses, né? E quais foram as principais objeções e esses contornos, ok, talvez a gente não precisasse explorar isso, mas aquilo que gerou a partir disso, essa casca como um todo, para saber que durante... Tu cria uma régua que a partir de agora o céu é o limite, porque afinal tu já passou por um tanto quanto isso. Eu queria que tu explorasse também, para quem está pensando em empreender, querendo lançar alguma coisa que daqui a pouco seja um tanto quanto disruptiva, como foi a Chip to Chip lá em 2016, o que tu pode trazer de ensinamentos ou de insights a partir disso? Legal. Primeiro ponto é você conhecer muito do mercado que você está, né? Eu sou de uma outra área aqui, eu quero empreender no comércio exterior, na logística. Cara, é a mesma coisa eu sair do comércio exterior e querer empreender na área financeira. Não vou ter esse know-how suficiente para entender. Qual que foi o grande segredo nosso, né? A gente tinha que conectar dois lados. O agente de carga e, do outro lado, um importador e exportador. E a gente começou como marketplace. Só que no marketplace, imagina que às vezes tinham 50 agentes cadastrados, o cliente lançava uma cotação e todo mundo respondia. E, tipo, não é legal, porque só tem um vencedor, né? Sim. 49 iriam perder aquela cotação. Isso. Então a gente começou a ver que os agentes começavam a ficar bravos com a gente. Justo. E os agentes maiores não entravam. Cara, eu não vou degladiar por frete, que meu serviço é melhor, que tem outras coisas e tudo mais. E a gente mudou para um SaaS, que aí era uma questão dos clientes convidarem quem eles querem só. Então, eu tenho só 3. Cota com teus 3, tá tudo bem. Não precisa contar com 50, né? E a gente começou a entender isso. Só que mesmo assim, os grandes não vinham. Eu falei assim, cara, nós vamos usar um negócio que eu conheço desses caras. Quando a gente vai numa conversa de agente de carga, sempre tem aquela briguinha, né? Eu sou maior que você, eu tenho 100 funcionários, eu tenho 200, eu tenho não sei o quê, eu trouxe esse mês 2.000 teus, não sei o quê. Eu falei, eu vou usar isso a meu favor. Isso eu nunca contei em lugar nenhum, hein? E aí eu falei assim, eu consegui um agente de carga grande, um dos maiores que existe no mercado hoje, um top 10, e falei pra ele, cara, tu entra aqui, expliquei pra ele, né? Cota e tá tudo bem. A tua abordagem até então era em empresas importadoras e exportadoras. E elas... Aí tu virou e bateu nesse agente de carga. Exatamente. Tá. E daí eu falei assim, eu preciso desses caras aqui também. Eu preciso ter os dois lados, né? E aí fiz uma reunião com eles, apresentei tudo. Puxa, bem legal a conversa. Não, vamos entrar sim, não tem problema. Aproximou. Tá. Eu falei, cara, agora eu tenho a chave do baú. Com os demais, o que eu fazia? Eu falei, cara, eu não vou entrar na plataforma. Eu falei, mas é o seguinte, Fulano tá. Teu principal competidor tá aqui dentro. Na carga tal, tipo carga aérea, né? Teu marítimo. Mas eu falava que... Eu sabia que ele era bom e eu falava que aquele cara era competidor dele. E realmente era verdade. Aquele cara era bom em tudo. Então eu falei, cara, esse cara aqui tá aqui dentro. Esse cara tá aí, tá aqui dentro. Tu vai perder carga porque ele vai fechar tudo. Os caras começaram a entrar. E isso foi tão forte que até os armadores, que era uma coisa que a gente não conseguia contato. Impossível deles entrarem. Não, jamais. Que nós somos armador, que não sei o quê. Os armadores entraram também. Se o fulano tá, eu também tô. E aí, cara, hoje são mais de 2.000 agentes de cargas diferentes ali dentro.
né? Como eu falei, não é que o cliente lança uma cotação e os 2.000 têm a possibilidade de responder. É só aqueles que o cliente convida. O cliente trabalha com o Lucas, ele vai convidar o Lucas para cotar para ele lá dentro. É Sim. o cara que ele conhece, né? Só que são 2.000 CNPJs diferentes. E do México para baixo, agora nós temos já empresas em Hong Kong que estão usando, empresas na Alemanha, empresas em Portugal, que já começamos a expandir para o outro lado do continente. E aí tu começas, e a Ship2Ship vem para o mercado, além de servir, né, com essa estruturação de cotação, com o advento de um abastecimento de uma gama de informações e de dados que tu começa a tratar aí, logicamente com compliance e tal, tu começa a trazer informações para o mercado também. Então tu começa a criar, salvo engano, subprodutos ou outros produtos a partir da tua ideia inicial, tu começa a direcionar dentro da plataforma para outros fins, né? Como por exemplo para trading, como por exemplo para outros intervenientes dentro do Comex. Exatamente isso? Assim, hoje a gente tem, por exemplo, como a gente fala, né? A gente não gosta, as pessoas acham, a Ship2Ship faz uma competição absurda. A gente não indica nossos clientes a cotarem com mais de 3 a 5 a 7 agentes de cargas. Sim. Por rota, né? Então o que tem na plataforma? O cliente divide. Ó, China, Brasil, quem são os melhores? Esses. Quem são Europa, Brasil? Esses. Os melhores para ele, os melhores que ele já está acostumado a trabalhar. É os melhores dele, né? E dentro disso hoje, o cliente falar assim, mas será que o meu frete está caro? Será que eu preciso aumentar a minha gama de agente de cargas para baixar meu custo? Não. A gente mostra para ele o seguinte, olha, aqui estão as tuas propostas, alinhadas lado a lado, cada uma delas, e aqui está o que o mercado está praticando. Então eu estou comparando o que você recebeu com o mercado. Você vê que você recebeu 5 propostas, 3 estão abaixo do que o mercado está praticando. Porque você dá o mínimo, médio e máximo. Exatamente. E aí o cara consegue fechar, sabendo, opa, tá tudo tranquilo, eu estou fechando realmente o que o mercado está praticando. Ele fica tranquilo, sem precisar abrir para um monte de gente, sem precisar se desgastar, sem precisar aquele processo todo. Então ele trabalha com quem ele conhece, porém com inteligência. É o que a gente fala, né? A gente chegou numa maturidade hoje, e aí, claro, sempre vai ter coisas novas, né? Quando falou, a gente começou lá atrás, uma ideia, e sempre vai colocando coisas novas, né? Hoje, tradings usa Ship2Ship, várias, no Brasil inteiro. Que era uma coisa que antes a trade, não, porque não sei o quê, porque meu processo é diferente, porque meu cliente tem não sei o quê. É sempre assim. Né? Porque meu cliente quer uma coisa exclusiva. Eu falei, o teu cliente quer pagar o menor frete possível, com a melhor qualidade possível. Não estou falando de você pagar o frete mais baixo. Estou falando do menor possível dentro da qualidade que ele espera. Pois é. E aí entra o meu ponto para falar sobre transparência, compliance, porque é um elemento fundamental. Cada vez mais as empresas estão voltadas para isso, né? Sobre o melhor fazer e da forma correta de ser feito as coisas. Então esse é o meu ponto. E também com relação à confiança. Como é que a plataforma ela traz, dentro do advento, enfim, dentro de tudo aquilo que entrega Ship2Ship, não só aspectos em termos financeiros, preço de frete e ponto final. Foram as objeções do passado. Mas como é que a gente consegue visualizar a questão de confiança dos intervenientes com base também no compliance? Perfeito. Imagina que hoje, na plataforma, o cliente deixa do jeito que quer receber. Cara, eu preciso receber sempre dessa forma. Eu preciso saber transit time, free time, detention, demurge. O cara coloca o que ele precisa saber. E os caras preenchem para ele. Porque antes eram coisas, Lucas, que ficavam lá numa letrinha miúda. No disclaimer da cotação. Que tipo assim, cara, não era uma coisa que o cliente analisava de uma forma... Porque às vezes um mandava só o preço do frete no e-mail. Preciso de uma cotação tal. O cara mandava lá $1.800. Tá aí o resto das coisas. Cadê a pegadinha daqui, entendeu? Então tinha muito disso. Hoje não, o cara tem que colocar. E o que ele colocar ali dentro, quando ele fecha uma cotação, aquilo gera um contrato. É como se fosse uma assinatura eletrônica. Sim. Uma assinatura de quem enviou a proposta para o cliente e o cliente deu um aceite. Aquilo vira um contrato. Então ele tem que seguir o que está ali dentro. E isso está de acordo com as normas de compliance vigentes no mercado. Que você tem de um lado uma competição limpa, transparente, saudável. Hoje, para ter uma ideia, a gente tem 17, 18 cadastros na plataforma, que é um e-mail de uma auditoria da empresa. Então, a auditoria hoje, ela acompanha em tempo real as negociações dessas empresas. Em tempo real. Empresas, eu falo empresas gigantes.
cara tá lá acompanhando no dia a dia o que o time dele tá fazendo de cotação, como está fazendo, está tudo certo, está fechando realmente o que tem que fechar. E eu repito, né? Nem sempre é pelo preço. As pessoas acham que, tipo assim, é chip to chip. É só preço. Fiquei com o menor preço, o cliente vai fechar comigo. Não, gente. A diferença está nessas condições adicionais que são colocadas e que o cliente analisa também. Para ter uma ideia, quando a gente começou a chip lá atrás, 85% fechavam com o mais barato. Uhum. Hoje, isso não passa de 60%. 40%, já quase metade, fecha por outros motivos. Tais como? Tais como, cara, o cliente colocou lá prazo de pagamento. Aí um colocou lá, não, é à vista, não colocou 60 dias. O cara falou, opa, 60 dias pra pagar o frete? Nem conheço esse cara direito, o cara vai fazer comigo. Ou conheço ele há muito tempo, mas nunca fechei nada com ele, agora eu vou fechar. Sim. Porque tá me dando um prazo que eu preciso, que é comum no mercado hoje. Das vezes o cara coloca lá, vários colocam um spread bancário gigantesco, tipo assim, 7, 8, 7, 8, 7. Aí um vai lá e coloca 2,5, que é o que o armador passou pra ele. E antigamente, se não tivesse esses filtros enfim, esses campos para serem abastecidos de uma maneira mais simplória para quem está nos acompanhando, talvez seria muito difícil, ou era muito difícil realmente para o importador fazer uma análise isonômica, talvez, né, criando essa equidade de avaliação entre os diversos players com os quais ele estava cotando. Então ficava na primeira linha, valor do frete, como tu bem posicionasse. Não, agora nós temos valor do frete, está desistindo, talvez um inland, dependendo do Incoterm, mas todos os demais elementos da negociação, o transit time, a forma de pagamento do frete, enfim, todos esses outros elementos. Então, cria uma condição muito mais profunda da avaliação daquilo que diz respeito a uma etapa do processo, que é a cotação de frete internacional, né? Exatamente. E você sabe qual é o motivo principal dos clientes não fecharem, muitas vezes com o mais barato, com o segundo mais barato, com o terceiro? Eu vejo clientes fechar com o quarto, com o quinto mais barato. Por quê? Porque os caras simplesmente não preenchem o que ele pediu. Entendi. Então o cliente pede, cara, eu tenho uma questão de compliance muito séria aqui dentro. Sim. E ele explica isso para os agentes de cargas. O agente de carga, para fazer de um jeito tipo assim, cara, vou fazer. Não gosto de preencher isso aqui. Sim. O que ele não gosta de preencher também no e-mail, né? Que ele manda só o valor do frete. Ele vai lá e preenche só o que ele quer. O cliente olha aquilo, invalidar a cotação. Não está de acordo com as nossas regras de compliance. Então aquele player já é... O cara tinha o melhor preço. O cara só deveria ter preenchido aquilo. Sim. E estava tudo certo. O cliente ia fechar com ele. Por ele não preencher, o cliente tem do quê? Cara, e se esse transit time aqui que a gente está fechando for de 60 dias, não 35? E se esse detention aqui for de 3 dias e não de 10, como pedir? Então o cliente fica na dúvida. Sim. Né? Sim. E por regras de compliance ele tem que colocar ali, porque depois no final é isso que o cliente vai requisitar dele. É isso que o cliente, tá aqui, você me colocou lá, eu vou cobrar de você isso aqui. E o agente de carga é a mesma coisa. Eu te coloquei esse valor, é isso que eu vou te cobrar. Então a gente está deixando o mercado mais transparente, o mercado mais seguro de fazer negócios, né? Ainda que muita gente de cargas entenda, tipo, mas é um leilão, a gente fala, gente, você não está disputando preço mais. O preço é uma das variáveis. É uma das variáveis. A gente te dá um direcionamento, hoje a gente dá um direcionamento para a gente de carga, falando, você está em média X% mais alto. Em média. Para quê? Para que ele tenha possibilidade de falar assim, cara, eu tô 35% mais Isso é uma informação valiosíssima para quem a gente carga, uma vez que toda vez a gente pede esse feedback, né? Nós, enquanto agente de cargas, um dos pontos é, perdi, não gosto de perder, porém, eu quero saber onde é que eu posso ajustar as velas do meu negócio, no que diz respeito ao agenciamento. E muitas vezes, logicamente, o importador ou o exportador não tem esse tempo para despender, para dar feedback para 3, 4 fornecedores que não venceram o bid ou não venceram aquela cotação. Não tem. A gente sabe o quão extenuante. Mas para quem é fornecedor, é interessantíssimo ter esse feedback, não é? Então a plataforma também entrega esse feedback. Exatamente, né? Esse é um feedback inicial pro cara. Sim. Que é para ele ter uma noção, né? Querendo ou não, como eu falei, 60% ainda é preço. Então, 60% dos fechamentos são por preço. Cada 10, 6 são fechados por preço. Então, a gente dá um direcionamento para ele, falando, cara, você está mais caro. Tem clientes hoje que não colocam mais feedback. Que tem a possibilidade na plataforma do cara falar assim, não quero dar feedback. Tá bom. Ele coloca. Por quê? Ele faz o Josiano. Se eu dou visibilidade pro cara, o cara reclama, que é um leilão. Eu tirei a visibilidade. Aí o que acontece agora? O cara me reclama que ele não tem mais feedback.
Eu falei assim, olha, infelizmente não vamos agradar gregos e troianos todos, é. 100%, né? Sim. Então a gente tenta sempre colocar isso e deixar claro para a gente de carga que ele não está mais disputando o preço. O preço ele é um determinante? É, com certeza. Porém, hoje a ideia da plataforma principal é estimular ele a trazer outras coisas que o cliente precisa. O cliente não quer mais só valor. Ele quer outras questões ali dentro que, dependendo como ele postar isso para o cliente, negociar com o armador dele ali naquela questão. Cara, imagina o seguinte, o cliente tem lá um transit time menor, ele tem lá um free time maior. Poxa, o cliente vai olhar aquilo e falar, pô, esse cara aqui tá me trazendo tudo exatamente o que eu preciso. Por causa de $50, vou fechar com o cara. Sim. $100 a mais, vou fechar com o cara. Aconteceu esses dias, por exemplo, um caso de um cliente que me ligou, ele usa o nosso indexador, que é esse de mínimas, médias e máximas de mercado para cada rota. E aí ele falou assim, Luciano, esse indexador não funciona. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tá aqui, ó. A rota tal, eu recebi a proposta de 1.100 e aqui tá falando que a mínima de mercado é 1.400. Eu falei, olha, tem uma coisa errada aí? Porque o nosso indexador, ele sai das médias de mercado. Ele não está estimando nada. Ele pega o que foi embarcado, está bucado e coloca ali. Então, ou seja, se alguém tem valor abaixo, ou o cara não colocou o banco, não, tá aqui, ó. Mostrou a proposta. E na proposta, realmente, é uma folha em branco, cheia de os detalhes ali. Eu falei, realmente, a proposta é essa. Te entendo, mas tem uma pegadinha aí. Ela falou, não, tá aqui, ó, tá tudo aqui. É isso que eu vou assinar e nós vamos fechar com o cara. Eu falei, tá bom, tudo certo. Deu um mês, a carga chegou, um mês e pouco, a carga chegou. Ela marcou uma reunião comigo de novo. Te pedi desculpa, Luciano. Eu quero voltar a usar o indexador. Ela estava no aviso prévio, então ela nem chegou a cancelar, né? É. Daí eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Daí ela falou assim, não, realmente estava certo, tinha uma pegadinha. Daí eu falei, tá, agora me conta onde é que é a pegadinha que não estava nesse contrato aqui que tu me mostrou. Ela falou, não, é o seguinte, o frete era mais barato, porém, o free time que ele me deu era de 2 dias. E ele sabe que, em média, eu tenho 7 que eu preciso. E cada dia que eu paguei, que eu precisava era $350. Entendi. Então, 5 dias adicionais ela pagou mais caro que o frete dela. Daí ela falou assim, eu não fecho mais com esse cara, só que eu falei, desculpa, mas você tinha a ferramenta na sua frente. Justo. Ela te mostrou, não existe almoço grátis. Você tinha 5 propostas, 4 delas estavam exatamente iguais. Como é que um ia conseguir, de repente, um NAC exclusivo para ele, com o mesmo armador que os demais estavam colocando para você? Eu falei assim, ela falou, não, realmente faz sentido. Então, assim, a gente provou que a tecnologia estava alertando ela, Sim. mostrando para ela, olha, tem alguma coisa errada, fica de olho, né? Você tá usando o negócio. E no final ela teve um prejuízo. Que legal, cara. É interessante. E para que a gente não perca outras oportunidades, para falar um pouco sobre o ambiente tecnológico dentro do comércio exterior, que é algo que tu tá respirando há tantos anos, pensando em termos de perspectivas e aquilo que tem consumido. Não quero a bala de prata, logicamente, o que tá faltando que a gente pode... Não é isso, mas o que tu tá sentindo dentro do ambiente de comércio internacional, né, pensando em empresas importadoras e exportadoras brasileiras, logicamente, porque é o nosso foco, mas aquilo que é tendência, que é perspectiva, o que tu tá observando que acontecerão de lançamentos ou alguma coisa do gênero que tem gaps dentro desse nosso contexto de Comex. Perfeito. Assim, ó, o que a gente mais está vendo hoje, né, é que, e eu acho que é como eu posso falar assim, uma briga, uma guerra ainda que existe, né, entre o profissional de Comex e a tecnologia, né? Você vai substituir meu trabalho, você vai me tirar eu daqui. E a tecnologia fala, não, eu preciso de você. Então fica aquela coisa, aquele cabo de guerra, de um lado pro outro. Por quê? Porque o profissional de Comex ainda ele quer fazer muitas coisas manuais. Aí eu quero analisar isso aqui. Eu tenho que pegar essa folha aqui, eu tenho que analisar todos os detalhes que estão aqui dentro. Só que hoje as tecnologias vêm para quê? Meu amigo, eu vou analisar isso aqui para você, mas lá no final, na hora de dar o ok, eu vou te dar um resuminho disso aqui para você só olhar, bater o olho e falar, opa, pode fazer tranquilo, ou calma aí, surgiu alguma coisa aqui que a gente precisa analisar mais a fundo. Sim. É isso, né? E o profissional de Comex, ele está muito olhando... A tecnologia vem para potencializar o trabalho dos profissionais. Exatamente. Então, o que a gente fala, né? A Chip é uma ferramenta, mas tem várias no mercado. As ferramentas, elas são realmente ferramentas. Como um profissional
um carpinteiro, né, um pedreiro, que precisa das ferramentas dele, o profissional de Comex é a mesma coisa. As ferramentas vêm para auxiliar ele. Substituir, acho muito difícil nos próximos 30, 40 anos. Acho muito difícil substituir 100%. Vai precisar de alguém ali na frente, olhando, tomando uma decisão mais assertiva, até porque a gente está falando o seguinte, precisam de pessoas nesse meio do caminho todo. Para embarcar o container, para fazer não sei o quê. Por mais que existam tecnologias já, né? Pegar Rotterdam lá, que o container embarca sozinho, né? Todo o processo é automatizado. Sim. Mas sempre tem um humano olhando alguma coisa. E a mesma coisa no Comex. Ainda mais que a gente está num momento de novas tecnologias. Então sempre vai ter que ter um ser humano ali analisando. O que a gente fala? Vamos deixar de fazer o braçal, que é aquela questão muito, né, operacional. Pô, cotação, cara, tem clientes que às vezes saem, que eu prefiro fazer na minha planilha. Você fala, cara, como é que tu vai conseguir voltar para tua planilha? O comparativo tá lá, né? Tá lá, tá prontinho para você, tudo na tua frente, né? A um custo ok de mercado, que não é tão caro assim, ao ponto do cara não querer, mas sei lá, é um custo absurdo, não é. Dilui nas operações. Exatamente, dilui nas operações. E você quer voltar a fazer uma coisa operacional. E aí o que acontece? O cara volta a fazer operacional e deixa passar coisas que ele poderia ter analisado com mais calma, que ele não deixaria passar. Então o que a gente vê hoje é que as ferramentas estão vindo, tecnológicas estão vindo, para que esses profissionais deem a atenção especial nas coisas que ele tem que dar. Que é o quê? Cara, antes de mandar meu CE mercante aqui, deixa eu dar uma olhadinha nesse negócio. Na última linha aqui. Né? Mas tu tem observado que tem vindo mais tecnologia, tem se embarcado mais tecnologia dentro do negócio, perdão, embarcado dentro do Comex, né? Mas nós temos cada vez mais tecnologia sendo trazida para o nosso contexto de comércio exterior, pensando para empresas importadoras e exportadoras brasileiras. Tu tem observado isso? Sim. A gente por exemplo, a gente participa hoje do Cubo Itaú, lá em São Paulo. Sim. Nesse Cubo tem uma área só de marítimo, a gente chama de marítimo, mas assim, é tecnologia para comércio exterior, né? Logística. E as startups que estão lá são coisas que eu nunca imaginei, coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, cara, eu não conheci esses caras aqui. Tem, por exemplo, lá tem uma startup que faz uma medição dos oceanos e ela já avisa quando você o porto daquele, por exemplo, Porto Navegantes, olha, dia tal, tal e tal, possivelmente a barra vai estar fechada. Já avisa com antecedência. Sim. Então, se tem algum navio aí, já tira 2 dias antes, porque depois a barra fecha. E a predição é bem próxima da realidade. Então já consegue fazer várias coisas no Comex hoje, a parte de armazenamento, não é que tá meu container, é uma tecnologia que faz isso. Tá aqui em tal lugar. O pessoal fala agora bastante de Bituba, né? Meu Deus, cadê meu container em Bituba? Sim. Nesse momento onde nós estamos gravando, é verdade. Exatamente. Então assim, com a tecnologia isso não acontece. Por quê? Porque pega Navegantes sabe exatamente aonde está o teu container. Sim. Usa tecnologia ali dentro, que ela consegue verificar, vai lá sozinha, busca o container e deixa pro cara trazer para casa. Então, a tecnologia já está bem embarcada em vários setores. A questão ainda, como eu falei, que a gente vê com maior dificuldade, né? É as pessoas acharem que a tecnologia vai substituir elas. E pelo contrário, as que mais se adaptarem a elas, as que mais usarem elas a seu favor, é as que vão continuar trabalhando no mercado de trabalho. Em algum momento você fala assim, eu não quero a chip-to-chip agora. Daqui a pouco vem 3 chip-to-chip de outra coisa e fala assim, cara... Teu trabalho agora já não é mais tão fulano lá que foi o primeiro. Tão executor e tão operacional. Quando a gente cria alguma robotização, seja, vamos trazer para o ambiente do desembaraço aduaneiro de importação, por exemplo. Um dos principais elementos aí de críticos do processo, para quem é despachante aduaneiro, é o registro da DI, não é? Complexidade ao extremo, porque tem uma série de pontos que tu não pode errar, e aí revisa 2, 3, 5 vezes uma DI antes de fazer o registro, quando poderia se criar em pontos nevrálgicos, ali, pontos chaves, lançamentos, né, robotizados de algumas informações, tu já deu um input prévio, ou seja, realmente trazendo dessa tua fala, em cada um dos intervenientes, porque são muitos dentro do ambiente de comércio exterior, formas para fazer com que a tecnologia de fato potencialize o trabalho, reduza tempos e prazos, eventualmente custos para os importadores, né? Também, riscos na operação, porque é multa para qualquer coisa que se faça e se cometa algum equívoco, ou, né, alguma informação imprecisa ou inexata ou incorreta de qualquer forma, a Receita Federal penaliza.
multas. Então, a tecnologia vem justamente para melhorar a performance e agilizar isso tudo para dentro dos prestadores de serviço que somos nós, né? Então, eu vejo também dentro desse mesmo contexto. Exatamente, eu acho que esse é o principal ponto, né? Reduzir riscos, né? A gente está falando que as tecnologias, principalmente, elas estão no mercado para fazer com que as operações sejam mais seguras, sejam mais rápidas, mais transparentes, com maior compliance. É isso que toda empresa busca, né? E o profissional de Comex hoje, os que estão se destacando, a gente falando aqui em carreira, né, Lucas, são justamente os que estão à frente desses processos. Porque, por exemplo, assim, toda empresa que a gente fala, tu fala com uma multinacional, às vezes. Cara, tu fala com o diretor, com o gerente, com não sei o quê, e o cara, não, isso aqui não. Tu fala com o analista. O cara fala, cara, se eu colocar isso aqui dentro e eu provar que isso aqui reduz custo para a empresa, eu viro gerente em alguns meses. E a gente tem diversos casos de pessoas que eram analistas, que eram coordenadores, hoje são gerentes, são diretores. Esse primeiro cliente que eu te falei, que foi o primeiro assinante, ele virou diretor da empresa. Ele saiu recentemente para assumir uma outra diretoria numa empresa que comprou essa que ele trabalhava antes. Sim. Então, assim, um cara que trabalhava na cotação, fazia cotação de frete. Só que ele estava sempre antenado o que estava rolando e ele estava à frente do processo. Então, estar à frente nesse momento, não adianta você falar assim, não quero porque não tem um botão rosa como eu achava que tinha que ter. Tudo que a gente coloca em tecnologia é estudado antes. Sim. Então, a gente coloca lá porque tem algum motivo daquilo ser daquele jeito. Mas é porque a gente não quer fazer. Não. Por exemplo, talvez tem cliente que fala assim, eu quero cancelar uma cotação e fechar com o segundo colocado. Por regras de compliance, de acordo com as ISO 19001, 37600, você não pode fazer isso, aquilo, outro. Tá. Tem que reabrir de novo. Sim. Mas, meu Deus, cara, eu precisava que fazer. Eu falei, olha, não somos nós que colocamos as regras, são as ISOs. A gente está seguindo a ISO. Aí o cara, entendi. Aí ele vai lá e muda o contexto e faz de novo. Sim. Então, assim, a gente tenta sempre colocar para as pessoas que tem um motivo para aquilo estar daquele jeito, né? Existe um motivo para aquilo funcionar daquele jeito. E aí as pessoas que estão mais à frente, elas já falam assim, cara, entendi, pô, legal. Não sabia, até vou comunicar internamente para a pessoa saber que a gente tem uma regra de compliance muito forte aqui dentro. Entendi. Que a gente tem uma regra de tal coisa aqui dentro. Então isso, quando essas pessoas entendem, e cara, hoje tem muito profissional bom no mercado, muito bom mesmo assim, que já tá anos-luz na frente, tá à frente da gente. O cara já tá falando assim, cara, tu podia ter... O indexador nosso foi de um cliente do Rio Grande do Sul e depois um cliente de Curitiba, que começaram a falar muito sobre isso, cara. Ninguém melhor do que o usuário para começar a observar novas... Exatamente. Né? Ele falou assim, cara, eu preciso. Eu falei, cara, esses dois caras, a gente fala, enchendo o saco da gente para fazer esse negócio. Mas eles têm total razão, cara. A gente pode construir esse negócio, vamos fazer? Vamos. Claro, 1 ano, né? Porque não é só pegar e lançar. Tu precisa ter, cara, quais riscos isso pode acontecer, tem que ter tudo liberado, tá dentro do contrato do cara, tem que ter N coisas. Sim. E aí você coloca pro ar, você coloca pros caras, os caras falam, cara, do caramba, era isso que eu precisava mesmo. Então isso que é o legal, né? A gente ouve desses profissionais o que o mercado precisa, eles vão nos dando insights, a gente vai, cara, esse cara falou isso, esse cara falou aquilo, aquele outro falou aquilo, poxa, por que não ouvir e tentar fazer alguma coisa que eles precisam? Vocês estão falando que precisam disso, que não existe, vamos nós criar. Claro. E a gente cria e coloca no mercado e, cara, é sucesso, vai embora. E aí eu vou pegar o gatilho, porque afinal é isso que tu disseste, o mercado precisa desse nível de profissionais, né? E eu fico sempre muito contente, eu não vou jogar confete, Oceano, mas eu sempre fico muito contente de ter um papo contigo, porque as tuas análises são sempre muito profundas, e eu sou um cara que te admiro muito porque tu conseguiu romper barreiras, né? Criar uma condição completamente diferente daquilo que era o status quo da nossa área de comércio exterior, focado, logicamente, no agenciamento, mas certamente, com o passar dos anos, outras coisas tu vai lançar, porque essa mente brilhante vai construindo coisas diferentes. E como é legal falar sobre tecnologia dentro do nosso ambiente Comex. Eu não sou da época da Cassex, que ainda se fazia as guias de importação, já tinha entrado num outro ambiente, dentro da plataforma onde se registra a DI e tal, é uma coisa diferente, mas pouca coisa veio sendo lançado durante um bom tanto de tempo, né? Era uma plataforma lá de ERP, muitas vezes só se utilizava realmente para lançar informações, porque era tudo sendo construída manualmente dentro da
dentro da DI, coisa do tipo. Exato. Então, assim, vir para o mercado, lançar coisas diferentes para justamente agilizar processos, criar, diminuir riscos, melhorar prazos, enfim, isso é interessantíssimo. Parabéns pelo trabalho que tu vem executando na Chip to Chip. Cara, eu teria um bom tanto de pautas aqui para a gente conversar, mas certamente a gente vai marcar um próximo papo. Perfeito. Porque falar contigo, como eu falei, é muito gostoso, porque afinal a gente consegue circular em vários temas, né? A gente poderia falar sobre aspectos em termos comerciais, funil de vendas, coisas que a gente veio falando ao longo do tempo. Mas muito obrigado por ter participado desse podcast junto com a gente. Certamente a nossa audiência está saindo com diversos insights importantes que diz respeito a carreira, negócios, empreendedorismo, olhar para a área de tecnologia com outro viés que são esses insights que tu trouxesse. Muito obrigado, Josiano. Obrigado você, Lucas, pelo convite, né? Primeiramente, é sempre muito bom trazer isso para o nosso público, né? Para o nosso pessoal de comércio exterior, logística, supply, esse pessoal que, como tu falou, a gente só vai mudar alguma coisa se a gente fizer isso juntos, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, mas se não tiver esses profissionais do nosso lado, a gente não vai conseguir levar isso para o mercado como um todo. Então é muito legal falar sobre tudo isso, obrigado, e obrigado pelo espaço, né, Lucas? Eu acho que isso que é mais importante, a gente ter um espaço para falar sobre isso, né? Para a gente mostrar. Uma coisa é você ficar lá no dia a dia vendendo, né? Batalhando para trazer uma nova venda, para trazer um novo cliente, para mostrar algo diferente. Outra coisa é você levar isso para um público de uma forma que você faz uma análise profunda do tema e traz para eles, olha, pessoal, o caminho é mais ou menos por aqui, vamos embarcar juntos nisso, que a gente vai ter sucesso juntos, né? Isso é muito legal. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Outro insight é justamente sobre as questões em termos de eventos de comércio exterior, como a nossa área é um tanto quanto carente também desse nível de debate. Então, o objetivo é justamente a gente criar cada vez mais essa possibilidade de troca, de conversas, para engrandecer um pouco mais o nosso ambiente de comércio exterior. É isso aí. E o 3S Talks tem esse cunho, falar sobre comércio exterior, falar sobre a vida de grandes empresários do ambiente de Comex, aquilo que a gente consegue fazer de melhor para a nossa área. Então, se tu gostou desse conteúdo, por favor, curte, compartilha, manda para os amigos, porque certamente esse papo que eu tive hoje com o Josiano vai servir e muito para melhorar performance dentro das empresas e criar novas condições de trabalho. Novos episódios virão e eu agradeço a tua participação aqui no 3S Talks.